Olá, você, ex-sedentário ou ex-sedentária, ou se tiver numa fase de contemplação, aquela que a gente está quase mudando de hábito, que você escolha ouvir esse conteúdo, esse bate-papo aqui entre mim e a Andressa, de um jeito mais ativo, não sentado nem parado. Pode ser lavando louça, passando aspirador, até porque se você nos achou pelo YouTube, se você estiver chegando agora, a gente não vai mostrar nada que precise você ficar de olho na tela, combinado? A ideia de hoje é falar que o sedentarismo mata mais do que a Covid. Ai, que coisa séria. A gente tem números muito importantes. Esse momento, se você ouve cronologicamente, final de novembro de 2020, tem uma nova onda crescente de contaminados e mortos por Covid no mundo. E, curiosamente, as pessoas obesas estão morrendo muito mais do que os não obesos, assim como os que são fisicamente ativos, moderadamente ou muito ativos, estão morrendo muito menos do que o restante, e já por uma série de matérias publicadas, o efeito da irisina, uma resposta que o nosso corpo tem enquanto pratica exercício, que é protetivo. Então, vamos lá, Andressa, se não existisse o Covid no mundo, a gente teria um número de mortes bastante alto por sedentarismo ou obesidade. A gente olha e a televisão não fala disso, não é? A gente pensa aí, dados europeus estimam que 337 mil pessoas possam ter morrido só da obesidade, doenças Gui, decorrentes da obesidade. Diga. você acha que existe alguma influência das indústrias em relação à não divulgação desses fatos, já que essa obesidade ocorre devido ao uso excessivo dessa nova febre de alimentos rápidos e, né, nova sim, vem acontecendo, não é à toa que os casos estão aumentando, mas você acha que tem participação da indústria? Assim como eu acho, por exemplo, eu acredito que tenha uma influência de indústrias farmacêuticas quando não divulgam ou não querem resultado em testes de remédios que funcionem muito bem para o câncer, por exemplo. Não é a teoria da conspiração, mas eu imagino que tenha influência de grandes empresas e indústrias que tenham interesse naquele produto continuar sendo vendido. O que você acha? Não sei dizer. Imagino que a indústria tem que pensar no que é melhor para ela. Então, o que é que Sim. faz vender mais macarrão instantâneo, que é um veneno para o nosso corpo? A indústria Uhum. tem que descobrir formas de vender mais macarrão instantâneo, que é o objetivo dela. A indústria que produz aqueles macarrõezinhos no copinho, que você coloca só água quente e já vira uma sopinha, tem que descobrir forma de vender mais aquilo, assim como as de refrigerante. Agora, se o seu objetivo for viver mais, você precisa dar um show no sedentarismo. Então, Ponto. eu não gosto muito de ficar alimentando essas teorias da conspiração. Tem Uhum. gente que é muito radical e, às Sim. vezes, leva para um lado e coloca palavras na nossa boca. Pode existir? Tá. Não sei. Não tem como Eu saber. acho que todo mundo tem que cuidar dos seus maiores interesses. A empresa sobreviver e crescer. Ela quer ter mais longevidade e mais lucro, gerar mais emprego para mais gente ter renda e mais gente poder comprar os produtos dela. Show de bola. O meu objetivo é chegar acima dos 90 anos com plena lucidez e com capacidades perdidas, ok? Mas autonomia. Então, se você quiser viver mais e melhor, você precisa abandonar o sedentarismo a despeito de qualquer contexto de isolamento, distanciamento, que quer que seja. Porque, como o tema desse episódio propõe, você, estou em casa, não dá para ir para academia. E daí? Tem videogame para você sair do sedentarismo, tem aplicativo para sair do sedentarismo, tem aula online para sair do sedentarismo, tem aula gravada no YouTube de graça para você sair do sedentarismo e lives nas redes sociais e nos canais de vídeo.
aos montes. Vou chutar aqui no seu idioma, aqui no Brasil, às 7 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, 6, 7, 8, 9 da noite, você vai se Sempre deparar aí encontra. com no mínimo umas 10, todos Mínimo, os né? dias. Tá? Fato. Então, a ideia Não tem é desculpa. exatamente qual é a desculpa? Sai do sedentarismo, porque, vamos lá, o Covid está matando sim, tá? Mas está matando mais os obesos e mais os Os sedentários. sedentários. Como Uhum. normalmente o obeso é também sedentário, aí fica um pouco mais delicado. Vamos falar aqui um pouquinho, então, Andressa, como que a gente consegue pensar na atividade física para o obeso e para o sedentário, inverter essa tendência de ser mais alvo do que os magrinhos ou as crianças, por exemplo, não estão morrendo de Covid, praticamente todas assintomáticas, inclusive idosos saudáveis estão passando e sobrevivendo muito bem. Como que a Sim. gente pode, nesse contexto de pandemia aí, ficar mais longe da obesidade ou começar a caminhar para a direção oposta da obesidade primeiro e depois, a segunda rodada, a gente fala do sedentarismo. Vamos lá. Acredito que as escolhas que a gente faça para ocupar o nosso tempo. Muita gente tem passado mais tempo em casa, tanto que eu conheço casos de pessoas que trabalham com produtos de casa que tiveram um ganho absurdo nesse processo de pandemia, outras empresas que tiveram que fechar suas portas tiveram perda, em outras companhias, outras empresas aumentaram por causa dessa necessidade das pessoas estarem mais em casa. Então, estando mais em casa, você tem que observar mais as suas vontades e necessidades. Algumas pessoas conseguem remanejar bem o trabalho, de repente consegue se livrar desse trabalho mais cedo, mais rápido, porque não tem filho. São muitas opções, muitos casos, muitas variedades de situações que a gente encontra para poder dizer no geral. Mas acredito que quando eles terminam o trabalho cedo, por exemplo, muitas pessoas acabam escolhendo um passatempo, a parte do sedentário, que é a TV. Aí o cara não faz nada, senta na frente da TV. Que canal ele escolhe para ver? Aquele canal lindo, maravilhoso, que passa um blogueiro, cozinheiro atrás do outro, inventando receitas que nem sempre são fit, na verdade, normalmente são o oposto. Tem um cara lá que mostra um negócio de churrasco. Eu fui na minha mãe e ela assistindo aquele negócio. Eu falei, mãe, você tá com fome na hora da comida e você fica vendo essas coisas, você tem vontade de comer mais porcaria. Não, o cérebro vai, na verdade, trabalhar com aquilo que você o alimenta, assim como a gente, o nosso corpo trabalha com aquilo que a gente alimenta ele. Então, se a gente está colocando só tranqueira, comendo as tranqueiras que não tem necessidade, que são as calorias vazias, aquilo vai acumular, porque é excesso. Você está em casa, você mora numa casa que você possa andar e subir e descer a escada dentro da casa? Não, não tem essa possibilidade. Você mora num prédio que você possa fazer isso? Não. Você é obeso e não é ideal subir escada? Existem variações de exercícios que você pode fazer dentro de casa, que você está se movimentando, está tendo gasto calórico, e você consegue fazer isso por um período um pouco assim mais prolongado. Então, a gente tem que pensar, sabe, elimina o processo da bunda quadrada, vamos dizer assim, sai do lugar que você está sentado, levanta e se mexe, qualquer que seja a coisa. De repente, vai arrumar aquele móvel, aquela baguncinha daquele guarda-roupa que você não mexe há muito tempo, porque você tem preguiça. Levanta, usa a escadinha para poder pegar as coisas lá no alto, sobe e desce. As coisas, tem tanta coisa que a gente pode produzir e fazer em casa, que você está se movimentando, não dispensa essa atividade para uma outra pessoa, para um funcionário, para a empregada. Faça você mesmo a sua atividade que exige o movimento, e ainda você está ocupando a sua cabeça com uma coisa útil. E acredito também na parte da leitura. Se você conseguir, de repente, você tem uma bicicleta, não é tão caro aquela coisa do rolamento, né, que Rolo. você põe o rolo, bota o rolo lá A dentro de partir casa. de Você cento e quer ver? cinquenta reais em 12 vezes nos sites por aí. Perfeito, colocou ali, ó, bota no quarto, algum ambiente que você consiga encaixar, que seja na sala. Põe, quer ver a TV? Não põe do canal da comida, por favor. Põe uma coisa mais produtiva, ou que seja novela, mas
faz isso na frente com a bicicleta. Você vai fazer, você está se mexendo, tá relaxando a mente, se é isso que algumas pessoas também acreditam que aconteça quando a gente está vendo a TV, que é aquela coisa do entretenimento, você está se desconectando de problema e de coisas mais difíceis. Você está realmente relaxando na cabeça da pessoa. Então, relaxa, mas se mexendo. E isso daí virando um hábito, a tendência é só ter ganhos, porque a gente não consegue, talvez, fazer isso. Uma pessoa que tem essa obesidade ou sedentarismo não vai conseguir assistir, sei lá, um episódio inteiro de X que ele colocou para ver. Coloca uma parte, faz o quanto aguenta, sentiu que está ficando exausto, dá uma paradinha, de repente até usa isso como desculpa, levanta, vai beber água, volta e senta de novo, já descansou, pedala de novo. São muitas as opções, não tem assim a questão da dificuldade do dinheiro mesmo. A gente, como você mesmo disse, tem trocentas opções de aulas gratuitas. E, inclusive, tem atividade específica para quem não tem muita facilidade de fazer ou não faz nada e quer começar do zero. Dá para se encontrar essas coisas gratuitas e você não ficar lentamente se matando, porque a gente, quando deixa esse ponto de não se cuidar, não se observar, não se alimentar com as coisas mais coloridas, mais saborosas, mais naturais, menos ensacadas, a gente está se prejudicando, né? Precisa ficar atento a si mesmo. Como você disse, se você quer alcançar os 90 anos com qualidade, não é possível que alguém queira ser estorvo para a família, não deve existir essa possibilidade. Então, vamos se cuidar agora para poder você se sentir bem, ter qualidade, caminhar, ter essa autonomia que você disse querer ter para a sua vida. E eu estou lendo um livro muito interessante que está justamente falando sobre o seu tipo de alimentação, Gui. Muito bom. Sobre low carb, é isso? Isso, na verdade, esse fala mais especificamente da dieta paleo, né? Uhum. Lembrando que a gente não precisa ser extremista em nada, mas é só observar como o corpo funciona, como você se sente, e é uma verdade, quando a gente tira determinados alimentos da nossa alimentação, a leveza e a sensação de energia que a gente tem. Então, você estava falando agora há pouco, tem alimentos que vão deixar a gente mais para baixo e tem aqueles que vão deixar com pique. Fui lá, perguntei para o alergista, café causa alergia em alguma pessoa? Não tem, é muito difícil, não tem nem teste, porque não tem casos. Falei, que bom, porque eu não vou precisar me preocupar em ficar sem café. Mas aprende a apreciar esse cafezinho, esse expresso gostoso, assim, puro, não põe nada, não põe adoçante. Perceba que o amargor também é uma das sensações da nossa língua, das papilas gustativas. A gente precisa estimular todas elas, e aí a gente vai ter mais qualidade na alimentação. Por exemplo, você vai conseguir comer um jiló com uma percepção diferente. Assim, tá bom, eu vou só um pouco, você deu uma viajada gigante. Fui. Vou voltar para o planeta Terra e trazer aqui volta para a obesidade matando todo mundo. Um ar mais prático. Como que eu fujo da obesidade? Primeira coisa, para de ter em casa disponível alimentos engordativos. Compre alimentos mais saudáveis. Olha que tem uma pesquisa, eu fiz um curso de nutrição recentemente em Stanford e lá dizia uma coisa muito legal. Quando você tem uma fruteira e você coloca as frutas embaixo, ou seja, ter fruta em casa faz as pessoas comerem até 7% a mais de frutas. Quando você coloca a fruta em cima, numa bacia, você não precisa puxar a gaveta, está mais ao alcance da mão. As pessoas comem, em média, 15% a mais de frutas do que comiam antes. E quando tem as guloseimas dentro do armário, elas comem 20% menos. Olha que bacana quando a gente quer fugir do sedentarismo. A primeira, da obesidade, desculpa. Primeira coisa, não consigo ficar sem açúcar. O açúcar é uma toxina. Nós somos dependentes químicos do açúcar. Ela causa dependência. Se você quiser tirar radicalmente hoje, você não consegue. Você vai sofrer de abstinência
Não consegue, vai ter que ir diminuindo. A dica, então, é compre mais alimentos saudáveis. Se você não come nada, compra pouco. Não vai comprar 2 dúzias de banana para apodrecer, não vai comprar 2 sacos de maçã, mas compra 1 saco de maçã. Estou falando, gente, um chocolate em barra equivale em preço a um saco com 10 maçãs pequenas, que são super docinhas, que tem muito açúcar natural. Não tem açúcar adicionado, mas tem muito açúcar natural, que preenche parte desse nosso vício pelo açúcar. Tá? Então, escolha primeiro as frutas doces, depois você vai passando para as menos doces. Vai diminuindo um pouco o açúcar do café e vai diminuindo cada vez mais até ficar sem nada ou ficar com pouco, ou aceitar o adoçante. Pessoalmente, eu não gosto muito. Então, esse é um jeito para começar a fugir da obesidade. Tirar de casa aqueles alimentos que você tem compulsão. Se você não consegue pegar um chocolate, comer um pedaço, para de comer chocolate. Mas eu morro sem chocolate. Não, você morre de obesidade. Você morre de sedentarismo. E se você tiver obeso e sedentário e pegar o Covid, a sua chance de morrer é para lá de 20%. E de um indivíduo ativo é menos de 0,3 zeros depois da vírgula 1. Poxa, então vamos para esse lado de ter mais disponível alimentos mais legais. Primeira coisa. Segunda coisa, faça a atividade que você conseguir. 5 minutos por dia, tá bom. 5 minutos por dia, então, pega aplicativos aí que façam isso, que são de graça, manda mensagem para a gente troca alguma mensagem, passa alguns exercícios. Amanhã você faz 6, depois amanhã você faz 7, depois faz 20. Compra, se você estiver em casa e conseguir brincar, tem um jogo, vou fazer propaganda de graça aqui, porque se merece, Andressa. Sabe o Twister? Boa. O Twister é um tapete com Sei, várias bolas verdes das de um bolinhas lado, coloridas. várias amarelas, várias vermelhas e várias azuis. Aí você gira a roleta e tem algumas poucas opções, do tipo, coloque a mão direita no verde. E se você estiver jogando com seu filho ou com seu cônjuge, os dois têm que colocar a mão direita no verde. Aí gira de novo, pé esquerdo no amarelo. Você faz tanta força ali, força não, é resistência de força, mas não vou entrar no mérito, que serve como atividade física jogar Twister meia hora? Serve sim, E ainda se diverte. e ainda se diverte. Até porque essa semana eu estou com gente na minha casa que está acima do peso, tem um histórico de acima do peso e de sedentarismo. E a gente brincou, trocou o telefone faz 1 ano e pouco e não tinha habilitado a área de saúde do telefone. E eu habilitei. E tem menos de 1.500 passos por dia. São 10.000 para deixar de ser sedentário. Ou seja, se você tem um telefone, se tiver o da marca da maçã, ele está registrando mesmo sem você autorizar. Quando você habilitar a área da saúde, ele vai colocar tudo de uma vez lá desde o primeiro dia que você usou o telefone. Se não for a marca da maçã, for as outras marcas, as coreanas ou as chinesas, talvez você tenha que instalar o aplicativo. E comece a marcar a partir de hoje quantos movimentos você faz. Vou resumir então. Se eu tenho menos alimento disponível engordativo, principalmente os que eu sou viciado, e passo a comprar mais os mais saudáveis, se não tiver, eu não vou comer o alimento saudável. Agora, se tiver, aumenta a chance de eu comer. Se tiver o que eu mais gosto, é óbvio que eu vou pegar esse. Vou lá, hein? Vou puxar a sardinha para o meu estilo de vida aqui, que é low carb. Pode comer torresmo, pode comer carne, pode comer ovo, o quanto você quiser, até se saciar, não até ficar empanturrado, entupido, que você vai começar a emagrecer. O problema é se você combina isso com macarrão, se você combina isso com muito doce, depois com suco muito doce durante a refeição, depende do carboidrato que você coloca junto, aí você precisa entrar em contato com a Andressa, tem um contato dela aqui, ou um outro nutricionista da sua confiança, para você conseguir combinar uma boa nutrição e movimento para dar um show no sedentarismo. Perfeitamente.
fiquemos atentos. A gente precisa até a dica de ouro também é não vá ao supermercado antes de se alimentar, porque é aí que você acaba comprando todas as coisas que você vê, passa na mente e você vai colocando no carrinho, que vai dando vontade, você está com fome, pior coisa. Evite passar naquelas gôndolas onde tem as tranqueiras, principalmente as coisas que você é viciado, que fica um pouco mais fácil. E internet também, né? Compra pela internet, manda entregar, não viu nada do que não precisava, faz a listinha do que você acha que é necessário, ou depois de falar com o nutricionista. Existe nutricionista, a gente também faz, eu também faço. Existe nutricionista que pode fazer, na verdade, toda essa lista de compra para você, os itens, e dar a relação das quantidades e distribuir aí para você se alimentar ao longo de uma semana, porque normalmente, quando a gente come decentemente, a gente compra os alimentos semanalmente, já que são coisas que se deterioram de verdade, não é coisa que dura eternidade na prateleira e dentro do armário. Então, compra toda semana, porque são coisas frescas, legumes, verduras e água, gente, não esquece. Ai, acabou de comer, deu fome, primeiro vê se não é sede, bebe água. Água. Nosso corpo não sabe a diferença se está com sede ou com fome. Então, se você acha que quer ingerir alguma coisa, bebe água. Não tem caloria, uma hora não cabe mais, bebe água. Porque às vezes era só sede e você foi lá e comeu alguma coisa. Exato. Você falou uma coisa muito legal que eu preciso reforçar, Andressa. Tudo que dura mais do que 15 dias não é bom para o seu corpo. Não te ajuda a viver 90 anos. Isso. Tudo o que dura menos de 15 dias. Quer um exemplo bem simples? A carne de peixe é a melhor que a gente tem para a gente, um dos melhores tipos de proteína. É a que estraga mais rápido. É verdade. Nossa, e o cheiro, hein? E a gente fazer esse estilo de vida mais saudável é mais barato do que parece. Você deu uma dica de corredor de supermercado, eu tirei uma foto não faz muito tempo, no corredor de um grande supermercado, escrito saudáveis. Não é saudável coisa nenhuma, lá é tudo industrializado. Saudável é a peixaria, o açougue e o hortifruti. Essa é a parte saudável do mercado. Exatamente. É onde o povo está repondo muito o tempo inteiro, é lá. As únicas coisas que duram mais e que você pode comer é o feijão, o arroz, a lentilha, são grãos secos, aí eles duram mais e fazem bem sim, se combinados corretamente, sim, na quantidade certa, né? Porque o arroz faz mal? Se for pouco, não. Se for demais, faz. Exato. O feijão, se for só feijão, não é tão legal. Ele não é tão biodisponível, a gente não aproveita tanto. Ou seja, minha dica de ouro aqui, então, para de comprar as coisas que você é viciado em comer e que você sabe que faz mal, e passe a comprar algumas coisas que você sabe que faz bem e que, se tiver, você até come. Mesmo que não sejam as mais saudáveis, mas é mais do que aquela que você está acostumado. E 2, acha qualquer jeito de se movimentar, de atingir os 10 mil passos ou de fazer uma aula que daqui a pouco, se você começa em 5 semanas, em 3 semanas você já está fazendo meia hora, aumentando 1 minuto por aula, 1 minuto por dia. Ginástica, gente, é igual dormir e é igual escovar os dentes. Se você não dormir um dia, você não morre, mas é melhor dormir todo dia. Se você não escovar os dentes um dia, você não apodrece todos os dentes de uma hora para outra, mas não é tão legal ficar pulando. É melhor que seja todos os dias. Atividade física, a mesma coisa. Inclusive sábados, domingos e feriados. Sim, vai caminhar com a família, vai andar de bicicleta, vai fazer uma aula junto, vai fazer uma dança, abraça mais teu esposo ou teu marido. A Andressa gosta de dançar, mais contato corporal. Enfim, isso aumenta a autoestima e um monte de coisa legal. Dê aí suas dicas de ouro para a gente falar o que a gente fez ou vai fazer, Andressa.
Você falou tudo, Jagui. A gente tem que prestar mais atenção nas escolhas, observar as vontades e descobrir se elas são vontades fundamentadas ou não, e consultar um profissional, nem que seja com um auxílio simples, sabe, para poder não ter piora, porque tá explícito, tá nítido, tá aí a verdade. O quadro de obesidade, que pode ser decorrente de um sedentarismo, mas eles estão interligados, mas tanto a obesidade quanto o sedentarismo causam muitas mortes mesmo. Pessoas que não o são tiveram resultados positivos perante essa pandemia que a gente está vivendo, e se você ama a vida que tem, você tem que fazer as escolhas melhores para você. Outra coisa, as suas escolhas boas também refletem aquelas pessoas que você ama, porque você vai ter mais energia e mais disposição para conviver com elas e desfrutar das companhias. Então, observa tudo o que vocês fazem, porque é importante mesmo, é amar a sua própria vida e se cuidar, e se sentir bem a cada dia. Show de bola. Fala aí o que você fez ou vai fazer hoje. Eu tenho andado bastante de uma aula para outra, estou fazendo tudo que é faxina em tudo quanto é lugar, inclusive coisas de obra em casa e na casa da minha mãe também, ajudando ela. E hoje eu vou para a academia assim que a gente terminar o nosso encontrinho aqui, para fazer um treino, metade de treino aeróbio, um pouquinho de transporte, provavelmente. Meu joelho não tem estado muito bom, porque acho que eu exagerei nessas caminhadas, e também eu bati 2 vezes no mesmo lugar. Quando a gente abre a porta, a perna vai e o corpo troca de posição, e aí o joelho vai bem na frente da borda da porta. Eu fiz isso umas 2 vezes, tá parecendo que eu ajoelhei no milho. Horrível, mas vou fazer um fortalecimento lá bonitinho para ver se ele para de doer. Eu treinei a semana inteira bonitinho. Ontem não treinei convicto e hoje, quando acabar a gravação também, vou fazer um treino de membros inferiores de musculação e pedalar aqui um desafio na academia que eu estou trabalhando, fazer um desafio de quem consegue pedalar mais, aumentando a intensidade. Então é isso que eu vou fazer para não ficar sedentário, porque eu não quero morrer de Covid, eu quero viver muito, passar por outras situações como essa, em vantagem aos que estão sedentários e que estão obesos. Se você tiver qualquer um desses dois, começa a mudar agora. Começa a mudar agora. Tá? Não quer dizer, não é terrorismo, não é nada disso. Muito obeso, muito sedentário, está se curando do Covid, fazendo direito, mas você não precisa ficar com coisas que não são fáceis de mudar. A gente não está dizendo que é fácil, mais propenso a perder a vida se você gosta dela, por hábitos que vão te dar mais viver na sua vida. Ficou até poético agora. Vamos dar um show no sedentarismo. Boa, show!